Boa noite a todos. Salve Maria Santíssima. Tudo bem com vocês? Estamos estreando um quadro novo aqui em nosso perfil do Instagram, que é a preparação de catequese. Toda segunda, às 9h30, nós vamos trabalhar a preparação de catequese. Eu vou focar nesses encontros tanto a preparação da catequese com criança e com jovens e adolescentes. Então, assim, enquanto nós estivermos conversando, falando, nós vamos sempre preparar tanto para crianças quanto para jovens. Eu vou dando dica para cada uma das faixas etárias aí que nós trabalhamos. Então, vá convidando já pessoas para que possam participar conosco. Vá convidando catequistas, tanto aqueles que trabalham com crianças, os que trabalham com jovens, e aí nós vamos conseguindo trazer mais gente para assistir a nossa live, o nosso conteúdo. E esse será o nosso encontro marcado, toda segunda-feira. Aí eu até comentava com as pessoas assim, eu falava, por que, né, 9h30 da noite? Esse é o horário que normalmente eu chego da aula, né? Sempre tenho aula nesse horário, até perto desse horário no centro catequético, mas dá tempo de chegar e fazer com tranquilidade para vocês. Então vai ser 9h30. Algum dia perdeu? Corre lá que vai ficar gravado aqui no Instagram e eu vou subir no YouTube também. Boa noite, Sandra. Boa noite, Leandro. Leandro é meu parceiro de catequese aqui, a gente dá catequese juntos. Boa noite, Patrícia Labruna, minha amiga lá do Rio de Janeiro. Marcos Vinícius, meu afilhado, está aqui. Deus te abençoe. Se vocês viram a foto lá que eu coloquei no Instagram, depois corre lá e dá uma olhadinha. Esse final de semana, né, na Vigília Pascal, o Marcos recebeu todos os sacramentos, né? A gente teve a oportunidade de receber todos os sacramentos da iniciação cristã. Uma noite de muita alegria. Quem mais está chegando? Bastante gente. Que legal. Muito bom ter vocês aqui. Eu vi a Carla entrou também. Que legal. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Então, como prometido para vocês, eu vou dar um passo a passo da preparação da catequese. Não é uma regra, mas é uma dica de como eu faço, de como eu estou trabalhando a minha preparação de catequese. Então eu anotei algumas coisas aqui, pois eu deixo também na descrição do vídeo para que para que vocês possam ter em mãos esse conteúdo. Então a primeira coisa, vamos fazer. Eu vou falar um pouco sobre a oração. E aproveitando, vamos rezar, né, para a gente começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, te louvo e te bendigo pelo dom da vida e te agradeço por esta oportunidade, Senhor, de poder evangelizar pela internet neste grande oceano, onde tem de tudo, mas o Senhor também proporciona este espaço para que a gente possa falar de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a todos aqueles evangelizadores que estão na internet a não desanimarem, a terem forças para poder de verdade levar a Tua palavra. O Senhor, nosso Deus ressuscitado. Ajuda-nos, Senhor. Protege cada um de nós para que nós possamos ter sempre este ânimo e esta coragem de estar aqui. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês sobre a preparação da catequese, né? Hoje a gente vai dar alguns passos também de dicas de preparação. Eu sempre dedico pelo menos 1 hora de oração específica para a preparação da catequese. Como eu faço isso? Muitas vezes eu já tenho em mente qual é o texto, né? Que a gente já seguiu a apostila ou o material que a gente está trabalhando. Então eu já tenho uma noção do que é que eu vou trabalhar.
Então, em cima daquela palavra, daquele texto bíblico, eu já dedico 1 hora de oração. Às vezes, a nossa vida é corrida, eu entendo muito como funciona para todo mundo, né? Às vezes nosso tempo é muito difícil. Eu divido 30 minutos e 30 minutos de oração específico para a catequese. Isso é fora da minha oração pessoal. Então eu já vou ali pedindo a intercessão pelos meus catequizandos, pedindo a presença do Espírito Santo de Deus para que eu possa bem preparar aquela catequese. Vou me conectando com o Senhor. É fundamental. Aqui eu quero relembrar uma história de Madre Teresa de Calcutá. Essa história ela já foi muito repetida, talvez os números não sejam tão precisos assim como aconteceu com ela. Mas de uma maneira geral, as irmãs da caridade que trabalhavam junto com Madre Teresa, elas estavam bastante preocupadas com a demanda de serviço que elas tinham. Era muito tempo delas cuidando das pessoas nas ruas, olhando, né, tudo aquilo que precisava fazer. E elas tinham durante o dia alguns momentos de adoração. Então, qual a ideia que elas tiveram? Já que a gente tem muita demanda de serviço, tem muita coisa para fazer lá fora, vamos diminuir a nossa quantidade de adoração. Porque daí nós vamos ter mais tempo para atender os pobres nas ruas. E foram contar a brilhante ideia para Madre Teresa. Acredito que vocês já devem imaginar o que aconteceu. Madre Teresa não permitiu que elas diminuíssem o tempo de adoração. E mais, fez com que elas tivessem um tempo maior ainda de adoração, porque somente aí seria possível atender tudo aquilo que elas precisavam fazer. Com a catequese é da mesma forma. Muitas vezes nós estamos já cheios de ideias, cheios de planos para executar aquela catequese, para passar a catequese, e deixamos de lado um tempo adequado de oração. Rezamos rapidinho antes de começar a preparação, pedimos a presença do Espírito Santo de Deus e seguimos. Mas aqui eu volto a insistir. Dedique na semana pelo menos 1 hora de tempo para oração. Não estou falando ainda da preparação. 1 hora de oração. Sabemos, né? Ser catequista é um compromisso que requer muita coisa, muito tempo nosso, para poder fazer aquilo que o Senhor deseja. Então essa é 1 hora. Depois que eu já preparei o coração, já rezei, já estou pronto, aí então começa a juntar todas aquelas ideias. E a gente sabe como é cabeça de catequista, né? Cabeça de catequista funciona daquela forma, né? Já na semana toda fica tendo ideias, fica pensando. Eu tenho um bloquinho que eu vou anotando, vou colocando as ideias ali que eu vou tendo na semana e a gente vai seguindo, né? Colocando as ideias. Então fiz a minha hora de oração, parto para a execução. Então eu começo a pensar. Que tema que é que nós vamos trabalhar essa semana? Por exemplo, eu gosto de algo, e é o ideal, a gente trabalhar sempre muito ligado à liturgia, né? Aquilo que a nossa comunidade está falando. Por exemplo, acabamos de sair do Tríduo Pascal. Eu vou falar de Natal? Vou falar do nascimento do Senhor? Pode ser que teu calendário, a forma como vocês prepararam a catequese exija isso. Mas o mais adequado é que a gente continue falando de ressurreição, de Páscoa, né? A gente precisa acompanhar o tempo litúrgico, né? Isso é importantíssimo. Nós vamos ainda tocar no assunto, nós vamos ter muitas segundas-feiras aqui para ir aprofundando, né? Nós vamos falar, por exemplo, da catequese com inspiração catecumenal, né? Que ela acompanha, ela vive a liturgia. Então, vivenciando essa liturgia, nós estamos alinhados com aquilo que o jovem, que a criança está ouvindo na igreja, né?
Então fica mais próximo e mais fácil o entendimento. Então essa semana, por exemplo, eu penso em preparar uma Léxio Divina sobre os discípulos de Emaús. É algo que é muito próximo, por exemplo, a liturgia dessa semana, desta manhã, né? É algo que a gente vai estar próximo, né? Então, nós precisamos entender como funciona isso, né? Como é a preparação. Então, vamos lá. Na Léxio Divina, que eu vou preparar com os jovens, eu vou preparar para os jovens, mas serve muito bem para as crianças. Então, nós vamos trabalhar a leitura. Eu identifiquei que com os jovens que eu trabalho, e acredito que funcione muito bem com as crianças, eu faço uma vez a leitura, né? Então aqui nós pegamos Atos dos Apóstolos 24, né? 13 e seguintes, e faço a leitura com eles. Depois, ao invés de seguir a leitura, como eu faço? Eu trabalho como uma contação de histórias. Eu começo a falar como aconteceu para eles. Eu não repito a leitura. Então eu começo, olha, no primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, os discípulos eles começaram a sair de Jerusalém e foram para um povoado distante, era bem longe, chamado Emaús. E eles estavam naquele meio do caminho, conversando e reclamando da vida. Ah, que difícil. Vocês viram o que aconteceu com Jesus? Eu achava que ele ia resolver todos os problemas políticos, ia resolver todas as situações. Né? E começa a contar a história. Porque às vezes a Léxio Divina, da forma que nós fazemos, ela acaba sendo apenas uma forma de nossa adulta de compreender através da leitura. Então a gente conta um pouquinho ali de história para que aquilo entre no coração da criança e do jovem. Vai questionando se eles entenderam, se eles conseguiram compreender o que era a história. Não tem problema, deixa que eles falem também. Às vezes a gente quer fazer dentro de uma regrinha, né, da Léxio Divina, como se a gente estivesse trabalhando só com adultos. Né? Então, é importante a gente ter essa sensibilidade, né? E não é só com criança, não, com jovem também. Depois de feita essa leitura, a gente começa a trabalhar uma meditação. Então, nesse momento, a gente começa a trabalhar a imaginação daquela criança, daquele jovem. Olha, imagina aquele caminho, né? Tudo que eles tinham passado. Aí você ajuda a relembrar. Sabe, nós não fizemos parecido. Nós viemos na missa na quinta-feira à noite, teve o lava-pés, teve a instituição da Eucaristia. Viemos na sexta-feira pela manhã adorar ao Santíssimo. Viemos à tarde, às 3 horas, né, a exaltação a Santa Cruz. Depois tivemos a espera, a vigília, né, do sábado, se preparando para o grande dia. E aí fomos à missa na vigília. Né, algumas comunidades até passam a noite mesmo. E aí nós vamos contando assim, fala, olha, tudo isso aconteceu com esses discípulos também. Eles passaram por esse mesmo processo que nós. E aí, contando isto para eles, nós vamos despertando no coração a memória, né? Olha, eu fiz igual aos discípulos. Aconteceu comigo também. Então aquilo vai se tornando mais familiar. E nós vamos trazendo essa meditação. Depois, nós rezamos em cima dessa palavra. E começamos a rezar. Ajude-os a rezar.
Um detalhe importante. Neste momento de oração, às vezes gosto de fazer caminhando. Eu gosto de fazer caminhando, sabe? A gente começa a caminhar, caminhar. Às vezes eles se dispersam um pouco, conversam, mas fique tranquilo, é parte da criança, da juventude, não tem problema. Para eles sentirem também a caminhada. Se a sua sala dá para sair de dentro da sala, andar por volta da igreja, né? Cada um aí adaptando a sua realidade. Deixa eu só ver aqui. Acho que é o Iago. O Iago coloca quer tirar uma dúvida? Iago, pode colocar aqui, logo abaixo, não sei se você está vendo, tem um pontinho de interrogação. Coloca a sua pergunta ali, que durante a live eu leio ela e eu vou te ajudando, tá bom? Pode colocar. Se colocar aqui nos comentários, às vezes passa e eu não consigo ler. Então tem um pontinho de interrogação, coloca ali, tá bom? Não só o Iago, como todos aqueles que tiverem alguma dúvida, pode colocar. Tá? Na medida do possível, durante a live eu vou respondendo. Então voltando na oração. Então nós fazemos caminhando. Isso ajuda. Vai caminhando, vai rezando com eles. Talvez faça uma oração que eles conheçam, né? Reze uma Ave Maria nessa caminhada, um Pai Nosso. Aí depois você, como catequista, conduz uma oração de forma espontânea. Então eles vão sentindo e percebendo. E por fim, a contemplação. Aí nós vamos contemplar aquele mistério. Aí você já voltou para a sala, você já está na sua sala, né, de catequese, ali ou no espaço que você dá a catequese, e ajude-os a fazer pequenos momentos de silêncio. Nós sabemos o quanto é difícil trabalhar o silêncio com o jovem, com as crianças, mas vamos tentando fazer, porque o momento da contemplação é um momento que Deus fala ao coração. Então dê 1 minuto, 2 de silêncio com eles, que parece uma eternidade, né, às vezes, quando a gente é jovem, criança, e depois peça para que eles escrevam aquilo que eles entenderam, que Deus falou ao coração. Então fica uma Lexio Divina um pouco mais movimentada, um pouco mais próxima da realidade deles, com exemplos e com gestos, não somente presa ao nosso método tradicional, como se a gente estivesse fazendo só com adultos. E olha, se tiver algum catequista de adulto aqui, dá para fazer com adulto assim também, com essa movimentação, porque ajuda na compreensão. Não dá sono, né? Vai me dizer que quem nunca teve sono fazendo uma Lexio Divina? Então, se você tem essa movimentação, dá para trabalhar assim. E esta palavra dos discípulos de Emaús, ela é uma palavra tremenda, né? A gente consegue tirar muita coisa quando a gente olha para ela com esse carinho, com esse amor. Então, alguns detalhes importantes até aqui. Se você quiser anotar, então, importante. A gente fez 1 hora de oração, se preparou para fazer essa catequese. Estudamos como fazer uma Lexio Divina. Imaginamos ali um pré-roteiro, né, para a gente não se perder na hora. Tem gente que tem mais facilidade de conduzir de forma espontânea, mas às vezes é importante você ter um roteirinho ali para você não se perder. Viu como é a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Um detalhe importante que eu esqueci de comentar. Tenha um dia e um horário específico para preparar a catequese. Um dia de compromisso. E deixe sua família avisada disso. Por quê? É combinado. Então você vai ter o seu tempo de silêncio, o seu tempo pronto para fazer aquela catequese, vai ter o respeito, né, dos seus. Então, nunca se esqueça disso. Tenha um dia e a hora marcada para preparar a catequese. Então, é um momento que a sua família sabe que é seu, aquela 1 hora que você vai estar ali. Então, isso é muito importante. Beleza, feito isso,
né? Nessa catequese a gente está pensando na preparação da Alexio Divina. E olha que interessante. Às vezes quando a gente vai pensar em uma catequese, nós pensamos em 200 materiais, 200 coisas, né? Para essa catequese, somente a Bíblia. Somente a Bíblia para preparação. É claro que se formos trabalhar alguma questão, né, mais específica, vamos precisar do catecismo ou de um outro livro, vamos. Mas eu digo para vocês, olha, eu tenho muito livro em casa. Alguns amigos que me conhecem sabem o quanto eu gosto de ler. Mas eu digo para vocês, para dar uma boa catequese, com o catecismo e com a palavra de Deus, você consegue dar uma excelente catequese, sem inventar muito. Estou com esse monte de livro aqui atrás nas costas. Se vocês olhassem, se desse para ver assim à frente aqui, a quantidade de livros que eu tenho, né? Livros da faculdade, a mesa está uma bagunça que eu já estava mexendo em TCC, mexendo em um monte de coisa. A mesa, uma bagunça cheia de livro. Mas na hora do vamos ver na catequese, basta. Basta a palavra de Deus e o catecismo. É muito tranquilo para dar catequese assim. E nessa preparação de hoje que nós estamos conversando, é justamente estes dois temas, esses dois materiais. O catecismo, na verdade, nem estou usando, mas a palavra de Deus mesmo, a Bíblia. Aí, depois de feita essa Lexio Divina, já conversamos da palavra com eles, falamos de ressurreição, de vida, do encontro dos discípulos com Jesus. Eu tenho uma ambientação, né, uma famosa dinâmica que a gente gosta de falar, que é bem interessante. Eu gosto de colocar eles 2 a 2. E dá certo, hein? Colocar eles 2 a 2, tanto jovens ou crianças, qual é a sua faixa etária que você dá catequese, e pedir para que eles imaginassem eles conversando com Jesus. O que é que eles iam contar? E aí eu vou motivando. Por exemplo, algo que dá para a gente usar e não é pesado porque é algo da nossa realidade, do nosso dia a dia. Por exemplo, falar um pouquinho do que aconteceu em Blumenau. Ajudá-los a contar tudo isso para Jesus. Ah, mas é pesado falar com crianças. Não é. Eles precisam estar inseridos no que acontece no dia a dia. Até minha filha, ela tem 13 anos, ela chegou contando da escola que estava um surto de mensagens, de comentários, né, entre os alunos que ia acontecer um atentado nas escolas algum dia do mês, né? Aí já chegou mensagem da escola falando que foi uma fake news que distribuíram, né? Alguém que fez uma brincadeira, né? Na verdade um crime de fazer essa brincadeira de péssimo gosto, de começar a falar que vai ter um atentado. A polícia já chegou, parece, na origem dessas mensagens e já percebeu que é fake news. Mas olha, é algo que a gente pode falar na catequese. Nessa dinâmica, como se eles fossem 2 discípulos de Emaús, eles podem contar isso para Jesus. Olha, Senhor, aconteceu isso com aquelas crianças em Blumenau. Apareceram mensagens falando que vai acontecer isso. E vai incentivando eles a contarem coisas do dia a dia. Porque eu fico imaginando a conversa destes dois aqui, discípulos de Emaús. O que diz o versículo 14, capítulo 24, versículo 14? Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Eles falavam de tudo. De toda aquela esperança que eles tinham colocado de que Jesus ia libertar o povo, que ele era um líder político, que ele não se transformasse
fizesse os milagres, assim, descesse da cruz, sei lá o que passava na cabeça deles, talvez eles imaginavam mil coisas. Mas então, eles encontram Jesus. E aí as crianças podem contar isso para Jesus, tudo o que aconteceu na semana. E o que vai incentivando? O diálogo com o Senhor, a proximidade. O Alex coloca uma pergunta aqui. Como fazer uma catequese animada com os jovens, de modo que a catequese não se torne um momento chato e sem graça? Alex, acredito que o ponto de partida a gente vai ter toda segunda-feira aqui, que é uma boa preparação. É saber o que você está fazendo. Esse é o primeiro ponto. Não deixar para preparar, para ter ideias no último dia. Por exemplo, sua catequese é no sábado, na sexta-feira você termina de preparar correndo ou no sábado de manhã e vai para a igreja. Não. Isso não. Preparar bem antes na semana para que todas as ideias estejam bem encaixadas. Depois eu gosto muito de mudar. Eu nunca faço naquele esquema escola, falando com o Alex, mas respondendo a todos. Nunca faço a catequese naquele momento escola. Carteirinhas enfileiradas, só eu falo. Não. Olha, aqui eu tenho essa oportunidade. A igreja fica livre para a gente dar catequese no domingo de manhã, né, com os jovens, adolescentes. Uma semana eu faço na sala, outra semana eu faço na cozinha e a gente leva alguma coisinha para comer junto. Outra semana eu faço dentro da igreja. Outra semana a gente vai para dentro do Santíssimo. Então a gente vai mudando. A gente vai mudando. Muda cada dia num lugar, uma dinâmica. Não trate sempre a catequese de uma forma igual. Vá mudando. Cada semana vai fazendo uma coisa diferente. Eu sou bem assim, sabe? Eu não gosto muito de pegar o livro e seguir e ir copiando tudo aquilo que o livro tem. Não, eu procuro entender os meus jovens que estão ali. E vamos mudando. Cada semana a gente faz de um jeito. Uma semana em roda de diálogo, outra semana olhando para o Santíssimo, sentado, e a gente vai mudando. Outras semanas a gente mais conversa, brinca. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Talvez alguns possam não concordar. Mas sabe o que eu já fiz na outra turma que terminou? Essa aqui está no começo, né? No começo não, está na metade. Na outra turma, no final do ano, nós ficamos jogando Uno. Um tempo da catequese inteira. E aí levamos alguns comes e bebes, tudo lá, e ficamos jogando Uno, um campeonatinho. O que dava para tirar desses jovens, porque eles estavam mais soltos, e a gente ia conversando, entendendo como funciona a família deles, como ele se comporta em um jogo, como é a questão da competitividade que eles têm. Nossa, dá para tirar muita coisa, muita coisa. Então é algo fantástico. Boa noite, Alan, meu querido amigo. Seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui. A Nanda também comenta, olha, está estudando, concluindo o encontro de quarta. Que legal, que maravilha. Então, assim, Alex, nesse sentido de ter esse cuidado da preparação e sempre mudar a forma para não ficar cansativo e enjoativo. Vamos lá. Fizemos essa ambientação, esse trabalho 2 a 2, né? E talvez você possa também utilizar caminhando novamente, né? Como a gente está falando dos discípulos de Emaús, permita que eles caminhem. Só cuidado com o tempo, porque a gente sabe como a criança dispersa, como o jovem dispersa. Talvez 3 minutos, 4 minutos ali eles conversando, caminhando, o que eles desejam falar para o Senhor, seja um tempo suficiente. Aí eles voltam e escrevem aquilo que eles falaram com o Senhor, para fixar. E isso eles vão acostumando e vão entendendo que a oração não é algo distante, né? Mas é algo que eu falo com o Senhor, é dentro de um diálogo. E isso vai ajudando os jovens e as crianças se aproximarem do Senhor. Que mais?
falamos da Lexio Divina, falamos da ligação com a liturgia, do tempo de oração e falamos dessa dinâmica. Então, vê, não é complicado preparar um encontro. É preciso só dar tempo. Dar tempo. Se você dá um bom tempo, se você trabalha com bastante tranquilidade, você consegue dar uma boa catequese, porque você assimilou bem aquele conteúdo. E vá na semana rezando em cima daquela palavra. Por exemplo, domingo mesmo eu vou conversar com eles sobre os discípulos de Emaús. Então eu vou conversando, vou falando, vou rezando esta palavra durante a semana. Completamente dentro do contexto, né, de tudo aquilo que eles viram na semana. Então esses são os principais pontos. Então dedique 1 hora de oração, dedique 1 hora de preparação, para que você consiga dar uma boa catequese. Nós vamos sempre fazer assim. Então, quero convidá-los toda segunda, né? Hoje foi um pouco mais de introdução, que foi nosso primeiro dia, mas toda segunda, às 9h30, nós vamos estar aqui preparando temas de catequese. Se você quiser, você pode mandar no direct dicas ou pedidos de temas que você quer que prepare. Que a gente vai trabalhando junto, a gente vai tendo ideias juntos. Esse é um espaço nosso, né? Um espaço nosso que eu criei a partir desse mês de abril, para que a gente prepare junto a catequese, então. Então nós vamos aí tendo dicas e insights. Hoje também quero contar para vocês uma novidade, né? Lançamos o primeiro e-book da Catequese DH. Estamos desde 2018 nesse apostolado, né? E nunca tinha preparado um e-book para que pudesse ajudar na catequese. Então, estudei bastante, preparei um e-book chamado 7 Encontros Catequéticos com Parábolas. Então, são 7 encontros catequéticos com parábolas. São 50 páginas, mais ou menos, o e-book. Tem toda uma fundamentação, explicando muito bem a parábola. E depois, uma aplicação, uma dinâmica, uma ambientação para exemplificar. Então, esse e-book ele vai te ajudar nesses momentos que você tem uma catequese sobre alguma parábola e você precisa de uma ajuda. E ele é muito bom. Ele vai te ajudar na catequese. Eu vou colocar depois lá nos stories e vou colocar também na biografia o link, né, para que você possa adquirir. Ela tem um preço, né, para que você ajude esse apostolado também a se manter. Esse e-book deu um trabalhinho para fazer, né? Você ajuda o apostolado e recebe esse material. Você pode imprimi-lo se você quiser, ou pode usar no celular, no seu tablet, né? Fica lá disponível. Vou lá no e-book, tem o meu WhatsApp para você tirar dúvida daquilo que você não entendeu, se quiser alguma ajuda de preparação, eu dou esse acompanhamento também na preparação com parábolas. Então é bem interessante. Vai ajudar muito na catequese, vai ajudar muito. Então eu vou deixar o link daqui a pouquinho, já terminando essa live nos stories. Vou colocar na bio. E para quem está aqui hoje participando nessa live e para quem é do nosso grupo que a gente tem aqui no Instagram, você tem um cupom de desconto, vai ter 15% de desconto, tá? Vai ter 15%. Você coloca lá no cupom, vai abrir a plataformazinha do Hotmart para você adquirir o e-book. Aí tem lá um lugar, espaço para cupom. Você coloca Instagram 10. Eu coloquei Instagram 10, mas ele vai dar 15% de desconto, tá? Eu na hora estava imaginando dar 10%, mas depois eu dei 15%. Então na hora do cupom você escreve Instagram 10 e ele te dá 15% de desconto, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu coloco lá, adquira. Esse cupom ele vale hoje é segunda, até quarta-feira só, tá? Depois ele volta para o preço normal dele. Então, para quem participou da live, tá sabendo disso. E para quem
está lá nos nossos grupos também, eu vou dar esse desconto, tá? Até quarta. Então, fique com a gente sempre, toda segunda. Vocês viram, né? Tem um post lá que eu coloquei. A gente vai ter atividade todos os dias da semana. Amanhã tem o quadro de catequista para catequista, junto com o Gessiandro do Pensar Catequese. De quarta eu vou trabalhar um espaço que chama Oficina de São José. Nós vamos trabalhar só dinâmica, mão na massa, tá? Então eu vou gravar sempre isso e vou colocar aqui para vocês toda quarta. Agora eu esqueci que é quinta. Tá tudo lá assim, programadinho. Então de segunda a sexta vai ter atividade aqui de catequese no nosso perfil. E eu te peço um favor, espalhe isso. Mande essa live para mais catequistas, para que eles possam conhecer esse nosso perfil, que eu quero ajudar. Quero trabalhar junto com vocês nessa catequese. Certo, povo de Deus? 40 minutos de live, 10h10 quase. Hora da gente descansar, né? E a cabeça ficar fervendo pensando na catequese. Então, não se esqueçam de adquirir o e-book. Daqui a pouco eu coloco o link para vocês, tanto na bio quanto nos stories e nos grupos, para que a gente possa adquirir precinho simbólico e você ajuda esse apostolado também. E você ganha um material muito rico, preparado com muito carinho. Uma boa noite a todos. Se ficou alguma dúvida da live, pode mandar um direct que eu respondo com todo carinho. Vocês sabem, muitos de vocês fazem perguntas pelo direct lá e eu sempre respondo. 100% de respostas, hein? Não deixe ninguém, como diz os jovens, não deixe ninguém no vácuo. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo com muito carinho. Todo mundo. Tá bom? Boa noite, povo de Deus. Fiquem com Deus e vamos rezar. Rezar ao nosso ressuscitado, agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor nosso Deus, te louvo e te bendigo pelo dom da vida. Te agradeço por ser nosso Deus que deu a vida por cada um de nós. Padeceu e sofreu, mas vitorioso, colocou um ponto final na morte eterna, permitindo que a gente experimente o céu, já aqui na terra, um pouquinho. Mas nós queremos de verdade, Senhor, é te encontrar na eternidade. Por isso ajuda-nos, Senhor. Mesmo em meio às nossas limitações, os nossos pecados, os nossos medos, a sempre desejarmos o céu, a não perdermos o foco. Ajuda-nos, Senhor, a sermos catequistas que apresentem, Senhor, para esses jovens, para estas crianças, a tua palavra, a tua verdade, a tua salvação. Ajuda-nos, dá-nos força, Senhor. Somos teus instrumentos. Tudo que fizemos e vamos continuar fazendo seja para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e amanhã a gente está aqui às 9 horas com o nosso quadro de catequista para catequista. Um abraço a todos.